Olá a todos, olá a todas. Hoje o tema da aula é feudalismo, tá? E para que a gente possa começar a falar sobre feudalismo, pessoal, nós temos que lembrar, tá certo? Que esse feudalismo nada mais é do que um sistema político, econômico e social, tá? Que aconteceu durante a Idade Média, tá? Então ali na transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Tá? Então, ele vai determinar aqui a política, vai determinar a sociedade, vai determinar a economia. Esse é um sistema que vigorou na Europa durante boa parte da Idade Média, tá certo? E estava tudo vinculado aqui a esse feudo, tá? Mas, quais são as características principais de cada questão ali, tá? Então, quando a gente fala sobre o poder político, nós estamos falando de um poder político descentralizado. Um poder político, então, onde os senhores feudais detinham, então, os seus poderes dentro de suas terras, dentro, então, dos seus feudos. Tá? Então, cada senhor feudal tinha a autoridade, criava as suas próprias regras, criava as suas próprias leis. Então, não necessariamente ele precisava de um rei, tá? Porque é ele que comanda aquela terra. Quando se fala em sociedade, nós vemos então uma sociedade sem mobilidade social. Aqui, se você nasceu nobre, você morrerá nobre. Se você nasceu camponês, você vai morrer camponês. Tá? Mas a gente vai ver isso melhor futuramente. E aí é uma economia de subsistência. É uma economia pautada na agricultura, na pecuária. Tá? É uma economia ruralizada. E por que não também dizer que é uma sociedade ruralizada? Tá? E nós vamos começar a entender por que houve esse processo de ruralização dentro da Europa, tá? Durante todo esse tempo, tá bom? Bom, aqui então, como nós estamos falando, tá certo? A linha do tempo do feudalismo, nós vamos ter então a alta Idade Média e a baixa Idade Média. Tá? Então nessa transição da alta para a baixa Idade Média eu encontrarei o feudalismo. Tá? Iniciando então ali no século IX, indo até mais ou menos o século XIV, quando você começa a perceber vários fatores, tá, que levaram à crise desse sistema, tá bom? Bom, continuando, pessoal, esse feudalismo ele acaba tendo a contribuição tanto de romanos quanto de germânicos. Nós temos que lembrar que entre a Idade Antiga e a Idade Média, houveram diversas invasões ao território romano, principalmente ao território romano ocidental. Tá? E é a fusão da cultura romana com a cultura germânica que vai levar a esse surgimento do feudalismo. Cada qual contribui, obviamente, com uma um fator cultural próprio, tá? Tá bom? Que vai moldurar, que vai dar a cara do feudalismo, tá bom? Então, depois vocês observem aí, tá? Vocês vão ter, então, esse arquivo, do qual vocês podem acompanhar melhor, tá certo? O que está escrito por aqui. Mas, por exemplo, quando a gente fala, então, de direito romano, logo nós temos, então, como contribuição desse mundo feudal, as vilas, que vão se tornar os feudos. As vilas romanas, então, são grandes propriedades rurais. Tá? Dentro desse sistema e dentro dessa unidade produtiva, nós tínhamos, então, o colonato. Nós tínhamos, então, uma espécie de vínculo de trabalho, vamos dizer assim, tá certo? Entre aspas, esse trabalho. Tá? Então, você tinha ali esse plebeu, tá certo? Vindo, então, de uma parte urbana para essa vila, ele acabava entrando em acordo com o dono dessa vila, no caso do feudo, tá certo? Lá na Idade Média, e ele faz um acordo. Então, eu moro aqui, eu trabalho para você em troca dessa moradia. Tá? Ou vice-versa, eu moro e trabalho, eu trabalho e moro. Tá? Mas é uma relação de troca. Há aqui, então, esse contrato de servidão, tá bom? E, obviamente, uma outra contribuição romana é o cristianismo. A Igreja Católica vai se tornar uma forte instituição política também, tá certo? Não só religiosa, mas política também, durante toda a Idade Média. Tá? Como contribuição dos germânicos, nós teremos então o direito consuetudinário. Tá? O direito consuetudinário são as leis orais. Então você não vai ter uma lei escrita, específica, bonitinha, tal, estabelecida. Tá?
da Constituição, por exemplo, ou a Magna Carta, qualquer coisa do gênero. Não. Cada feudo possui as suas próprias regras. E essas regras são determinadas pelo senhor feudal. Tá? Isso então mostra esse caráter então do poder fragmentado. Nós temos que lembrar que as tribos germânicas, cada tribo tinha o seu próprio chefe. Cada tribo então mandava esse chefe mandava em sua tribo. Tá? E por fim, e não menos importante, uma outra contribuição do mundo germânico é o comitatus. Então é essa relação de fidelidade entre o guerreiro e o seu líder. Tá? Então havia aqui essa reciprocidade, havia então esse juramento de fidelidade entre essa elite guerreira que vai se transformar futuramente na sucerania e na vassalagem. Tá? Tranquilo? Bom, então aqui é um exemplo, tá, de comunidade romana, né, nas vilas romanas. Então perceba, é uma comunidade rural, é uma comunidade então, tá, onde você tem essas questões agrícolas e pecuárias, tá? Então foi através delas que surgiram os feudos. Essas pessoas então, fugidas das grandes invasões germânicas, acabam se vinculando, acabam então parando nessas grandes propriedades rurais, para se proteger também dessas invasões. Tá? Tranquilo? Então, por isso esse processo de ruralização. E quanto mais esse processo de ruralização acontecia, mais protegidos eles estavam dessas grandes invasões. Tá? Tranquilo? Bom, aqui então nós vamos começar a falar sobre a política do período feudal, certo? Essa política, como nós já vimos, ela é descentralizada, ela é destituída desse poder único, centralizado nas mãos do rei. O rei, ele até existia, mas ele não é uma figura de importância. Ele não é essa figura que nós estamos habituados a pensar no rei. Tá? Esse rei de coroa, cetro, manto, né, esse rei imponente, esse rei absolutista, é um rei da Idade Moderna. É a próxima era que nós vamos ver. Nós ainda estamos na Idade Média, uma idade anterior a ela. Tá? Então o rei ainda vai promover esse processo de fortalecimento. Aqui ele é o sucerano dos suceranos. Tá? Ele é dono de todas as terras, ele tem um acordo então com os principais membros da nobreza. Tá? Tranquilo? Bom, vamos lá. Então, quem de fato mandava? Quem era importante dentro desse negócio todo? São os senhores feudais. Tá? O senhor feudal, então, ele é absoluto em suas terras. É ele que determina essas questões. É ele, então, que fala, olha, quem manda aqui sou eu e ponto e acabou. Tá? É óbvio, pessoal, que ele acabava, então, recebendo algumas ordens. É óbvio, então, que algumas recomendações, principalmente do seu sucerano, tá? Se ele fosse vassalo de alguém, e a gente já vai explicar isso, tá? Se ele fosse vassalo de alguém, ele vai seguir essas recomendações. Tá? Mas nada indica também que ele fará esse tipo de coisa. Tá bom? Tranquilo? Bom, então, nós podemos perceber que cada feudo ele é independente. Ele age de maneira autônoma uns dos outros. Até porque, se cada feudo possui um senhor feudal e cada senhor feudal manda em suas terras do jeito que ele bem quiser, obviamente, então, tá certo? Nós teremos a autonomia desses feudos. Tá? A independência, vamos dizer assim, independências entre aspas também, desses feudos. Eles funcionam de maneira diferentes entre eles. Tá? Tranquilo? E quem estabelece isso, de novo falando, é o senhor feudal. Tá? Bom, quando a gente fala então sobre sociedade da era feudal, nós temos que nos atentar a algumas coisas. Então essa imagem ela é bem interessante por causa disso aqui, ó. Então você vai ter lá o rei em cima de tudo, em cima de todos. Aí você vai ter uma segunda camada social feita então pelo clero e feita então pelos nobres, tá? E depois você vai ter toda a classe aqui do povão mesmo, tá certo? A massa, tá certo? A grande massa, os trabalhadores braçais, os comerciantes, comerciantes ainda não, desculpa, os artesãos, tá certo? Comerciantes só lá na Baixa Idade Média, vamos por partes, como já dizia Chico Picadinho, tá? E você vai ter toda uma outra questão aqui, tá? Bom, quando a gente observa então essas camadas sociais, nós percebemos também, pessoal, que não há mobilidade social. Então, se você é membro da nobreza, você continuará sendo membro da nobreza.
Então você nasceu e vai morrer membro da nobreza. A mesma coisa acontece com o povo, a mesma coisa acontece então com os camponeses. Se ele nasceu camponês, ele vai morrer camponês. Se ele nasceu servo, ele vai morrer servo. Com exceção aqui, pessoal, do clero. Tá? Ninguém nasce clero, as pessoas se tornam do clero. Tá? Então, geralmente, um nobre acaba tendo que escolher entre a carreira militar e a carreira religiosa. Então, os antigos eles vão ter uma frase muito interessante que eles falam, quando uma pessoa está numa dúvida, ele coloca assim, eu estou entre a cruz e a espada. Então, eu estou entre a cruz, entre me tornar clero, né? E estou entre a espada, entre me tornar uma pessoa, então, de caráter militar. Tá? Bom, então como a gente estava falando, a nobreza, então, são aqueles que lutam, são a parte, então, guerreira dessa sociedade. Tá? Mas também eles são os proprietários das terras. Aqui, pessoal, existe uma questãozinha pequena. Nem todo mundo pode ser dono de terra. Tá? Aqui há a questão do filho primogênito. Ou seja, o primeiro filho homem, ele acaba recebendo, então, essas terras de seu pai. Entretanto, todavia, quiçá, todos os outros filhos homens, eles não têm terra. Tá certo? Então, eles são cavaleiros. Esses cavaleiros, eles acabam indo, então, em outras direções, tá certo? Se tornando, então, esses cavaleiros, eles ficam andando, tá certo? Entrando em grandes batalhas, para que ele consiga, então, se destacar, para que ele consiga, então, ganhar a confiança de um outro nobre, e aí sim, esse nobre entrega uma parte das suas terras. Ou ele pode também fazer um acordo com o irmão, tá certo? E aí sucessivamente, tá certo? Mas esse processo de investidura, esse processo, então, entre sucerano e vassalo, ele acontece à base da troca, à base da confiança. Lembra lá do comitatus que nós falamos lá no começo da aula? Tá certo? Então, por causa disso aqui, tá? Então, aqui, pessoal, um sucerano acaba, então, entregando as suas terras para um vassalo. Acaba, então, entregando essa terra para um outro alguém, para um outro nobre, tá? Esse nobre, então, ele depende do seu sucerano e o seu sucerano depende do seu vassalo. Então, dá uma olhada aqui, ó. Então, existem deveres, tá? Então, o sucerano aqui no caso, ele protege o seu vassalo. O seu vassalo, por sua vez, ele tem que auxiliar o seu sucerano. Ele tem que, então, qualquer problema que o seu sucerano tiver, quem vai resolver ou quem vai tentar resolver é o seu vassalo. Então, se por um acaso, né, esse sucerano ele precisa de gente para combater algum outro feudo, alguma outra legião ou onda de exércitos, tá certo? Quem vai promover isso são os vassalos. Obviamente aqui, pessoal, você tem uma questão. Um sucerano entrega sua terra ao seu vassalo. O vassalo, por sua vez, as terras são dele. Então, logo, ele pode entregar uma parte de suas terras a uma outra pessoa. Tá? Então, você vai encontrar dentro da Europa, nesse exato momento, diversos suceranos e diversos vassalos. A única pessoa que não é vassala de ninguém é o rei. Por isso que lá no começo eu falei que o rei é o sucerano dos suceranos. Ele entregou a terra para alguém, esse alguém entregou a terra para outro alguém e assim sucessivamente. Tá? Tranquilo? Maravilha? Bom, quando se fala então das ordens religiosas, tá? Quando se fala então do clero, aqueles que oram, são membros da Igreja Católica, tá? E membros da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Tranquilo? Até porque tem uma outra igreja lá no Império Bizantino, nós já vimos isso. Tá? E aqui então, pessoal, eles têm uma grande influência ideológica. Tá? Depois nós vamos ver a questão da cultura, tá? E aí você vai perceber que essa cultura ela é uma cultura teocêntrica, ela é uma questão cultural voltada para essa questão da religião. Tá? Então havia esse domínio ideológico aqui dentro das questões sociais. Obviamente que com tanto poder ideológico assim, eles também tinham os seus poderes políticos. Tá? A classe, então, a classe do clero, ela é dividida em, vamos simplificar, em alta e baixa, tá certo? Então eu encontrarei lá o alto clero e o baixo clero. O baixo clero, geralmente, são as pessoas que estão são os membros religiosos que estão mais próximos da pessoa, do povo,
tá? Enquanto o alto clero ele está muito mais acima, ele vai cuidar então dessas questões políticas, ele vai cuidar da instituição igreja. Enquanto o baixo clero, os padres aqui, eles são os caras responsáveis então por fazer então as questões ali das missas e etc, 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 tá? E por fim nós chegamos à classe menos favorecida, vamos dizer assim, que é a classe dos servos, que são aqueles que trabalham, tá? São aqueles então os trabalhadores braçais, são eles os responsáveis por desenvolver todo o trabalho dentro do feudo. Tá? Tranquilo? Então aqui nós temos, dentro dessa classe dos camponeses, dos trabalhadores, nós temos 3 categorias aí. Tá? Então nós vamos ter os homens livres, ou os vilões, pessoas que moram nas vilas. Nós teremos então os camponeses, são ligados aos senhores feudais, tá? Então são os servos. E nós teremos os escravos, que são ligados à terra. Tá? Tranquilo? Obviamente que a esmagadora maioria da população era uma classe dos camponeses, é uma classe do servo, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Então, vamos sintetizar essa sociedade. Nós temos então uma sociedade ruralizada, de economia de subsistência, tá certo? Nós vamos ter aqui a classe dos senhores e dos camponeses, tá? A classe dos senhores, então, a classe da elite, é composta pela nobreza e pelo clero. São eles, então, os detentores das terras, são eles, então, os detentores de todo e qualquer benefício, direito e etc, etc. Tá? E os camponeses, por sua vez, eles estão divididos em 2 categorias, os livres e os servos. Tá? Esses caras, eles não possuem terra, mas obrigações, nossa, esse cara possui obrigação demais para pagar, para fazer e acontecer. Tá? Falando nessas obrigações, nesses impostos feudais, vamos colocar assim, nós vamos dar destaque aqui a 3. Tá? Nós vamos destacar então a corveia, que é trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor feudal. Tá? Então eu tenho lá minha casa, né? Eu tenho a parte dos servos, tá certo? E para você pagar pela utilização dessa terra, você trabalha alguns dias da semana nas terras do senhor feudal. Tá? Como esse servo ele também precisa plantar para comer, ele vai estar utilizando uma outra parte das terras do senhor feudal para a plantação. Então eu uso uma parte para morar e eu uso outra parte para plantar. Nessa outra parte que eu tenho para plantar, eu também tenho que pagar uma obrigação, que é a talha. É entregar então parte da produção servil ao senhor, ao dono do feudo. Tá? E por último, e não menos importante, a banalidade. Então, como eu não detenho ferramentas, eu necessito dessas ferramentas do senhor feudal. Então, aqui eu pego então uma ferramenta do senhor feudal para que eu possa utilizar nas minhas questões econômicas. Né? Então eu vou pegar uma enxada, eu vou utilizar um moinho para fazer farinha, alguma coisa do gênero. Como isso não é meu, eu tenho que pagar para o cara. Tá certo? Então eu entrego uma parte daquilo que eu produzi com aquela ferramenta ou instituição ou local, tá certo? Que o cara ali tem, então eu entrego uma parte da minha produção a ele, tá bom? Tranquilo? Então esses equipamentos e instalações, eles também são pagos pelos senhores, pelos servos a seus senhores, tá? Então você tem aqui uma série de outras questões, muitas outras questões. Cada feudo, como nós falamos, tem lá suas próprias obrigações, tem lá seus próprios impostos, tá? Tranquilo? E esse terrenão todo, tá certo? Essa fazenda toda, que é o feudo, tá certo? Ele também tem as suas características, tá? Dentro dessas características, olha lá então. Então o feudo ele é uma unidade produtora, tá certo? Então cada feudo ele é autossuficiente. Tá? Dentro desse feudo, então, você terá então atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Esse feudo ele é dividido em 3 partes, geralmente. A parte, então, dos senhores feudais, a parte dos servos e a parte que é comum aos dois. Então, ambos podem utilizar esta parte comunal. A parte senhorial só do servo, a parte servil só a parte senhorial só do senhor, a parte servil só dos servos.
tá? Tranquilo? Então, existem essas questões, tá certo? Então, de novo aqui falando, tá certo? A parte senhorial é a parte detentora do senhor, a parte servil são as partes, então, ligadas ao servo, e a parte comunal é a parte onde ambos podem utilizar essas questões, tá? Tranquilo? Então nós temos aqui, tá certo? Mais algumas recomendações, mais alguma dica de leitura, tá certo? Que vocês podem observar aqui dentro do material que vai estar aí disponível para vocês, tá? Tranquilo? Aqui, pessoal, só vale uma curiosidade, tá certo? Dentro do jogo de xadrez a gente consegue observar essas questões feudais, tá certo? Utilizando essas peças para também entender um pouco mais sobre a própria existência do feudalismo. Tá? Então, olha só que interessante. Nós temos aqui, então, um feudo, tá certo? E dentro desse feudo a gente consegue pegar algumas questões, como, por exemplo, eu tenho lá, o próprio castelo é o tabuleiro, tá? E aí eu vou encontrar, então, as torres, tá certo? Do castelo é a torre do xadrez. Eu tenho, então, os estábulos, que são representados pelo cavalo. Eu tenho, então, a capela, que é representada pelos bispos. Eu tenho, então, essas questões dos pavilhões e o próprio povo, que é representado pelos peões. O rei é o rei, a rainha é a rainha. Tá? Então você tem esse jogo, tá certo, de xadrez, e ele pode ser representado ali. Você pode observar essa questão do feudo ali dentro. Tá? Pode fazer uma associação, vamos dizer assim. Tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, eu espero aí que você tenha entendido, tá certo? Eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, me procura. Qualquer dúvida, então, coloque aqui nos comentários para que a gente possa, então, trocar essas ideias, para que a gente possa, então, de fato, tá certo? Promover esse conhecimento. Tá bom? Tranquilo? Então, até mais e brigadão.